Olha lá, nós temos que ter muito cuidado quando nós formos interpretar. Karina, como assim interpretar? Ó, a linha que interpreta, interpreta o quê? Interpreta conteúdos inconscientes. Então, as linhas que vão fazer interpretação de conteúdos inconscientes, basicamente será a psicanálise, que vai interpretar o que há de aspecto, o que há de conteúdo inconsciente nos comportamentos, nas falas, nas manifestações no campo grupal. Não esqueçam que o Davi Zimmermann, o autor desse livro, é psicanalista. Então, é por isso que ele usa a expressão interpretação. Se o nosso autor fosse comportamental, provavelmente ele falaria em algo do tipo pontuar, assinalar comportamentos disfuncionais, conteúdos ou pensamentos disfuncionais nos cognitivos comportamentais, né? O que ele quer dizer aqui como interpretação, a gente vai entender como manejo, tá? Porque daí fica abrangente para todas as linhas. Quando eu for fazer um manejo no campo grupal, eu tenho que ter muito cuidado para que eu não seja violento. Existe hora para tudo, gente, e maneira também. Por vezes, alguns pacientes podem gerar na gente um sentimento de desconforto. Inclusive, a gente pode ter uma contratransferência sobre um determinado membro do grupo, que pode suscitar na gente sentimentos de raiva, de inaceitação àquele paciente no campo grupal. Lembrem, já teve uma aula em que eu disse, nós precisamos ser capazes de sermos continentes dos nossos pacientes, seja no atendimento individual ou seja no atendimento grupal, certo? Então, quando a temática é comunicação, uma das comunicações que eu preciso ter muita atenção é a minha própria comunicação dos conteúdos que eu percebo no campo do grupo. Então, eu tenho que ter muito cuidado na maneira de colocar essas questões, não só na forma, mas no momento adequado de trazer um conteúdo, tá? Uma outra coisa muito importante com relação à comunicação, e aí eu estou falando da comunicação do coordenador do grupo para com o seu grupo, diz respeito às ferramentas de eu lidar com os conteúdos. Muitas vezes os alunos perguntam assim, Karina, afinal de contas, na hora do vamos ver, o que a gente faz? A gente pode fazer uso de perguntas que instiguem reflexões. O que eu vou explicar agora é muito importante, tá? Inclusive um conteúdo muito interessante de ser cobrado em prova, tá? Afinal de contas, o que cabe nessa expressão manejo? Poucas vezes vocês vão ver um professor falando da maneira que eu vou falar agora, tá? Então, o que cabe no balaio do manejo? Cabe interpretação de aspectos inconscientes, quando na fala do grupo aspectos arcaicos, inconscientes dos seus membros vêm à tona? Então, interpretar aspecto inconsciente é manejo? Sim, para aquelas linhas que acreditam na existência do inconsciente, como a psicanálise, a linha analítica, que é a linha de Carl Gustav Jung, tá? Então, essas linhas, elas consideram, outras linhas também consideram a existência do inconsciente. A questão é que a psicanálise desenvolve toda a sua teoria tomando por base a existência do inconsciente. Então, interpretar aspecto inconsciente é comunicação do grupoterapeuta? Está contido no grupo dos manejos? Sim. Beleza? Uma outra possibilidade de manejo, o uso de perguntas que instiguem reflexões. Por exemplo, o grupo está acontecendo e, de repente, um dos membros fala para o outro assim, deixa eu ver uma coisa. Um dos membros do grupo se diz um homem desconstruído com relação ao machismo, tá? Ele diz lá que ele é um cara que costuma pontuar para outros homens quando os homens têm condutas machistas e tudo mais. E lá pelas tantas no grupo, ele faz uma brincadeira
com uma das mulheres do grupo. Essa brincadeira, de uma certa forma, debocha de algo que essa mulher tenha feito ou a provoca nas entrelinhas, em algo que ela tenha feito, algo que ela tenha dito. Por que você está falando isso? Você percebe que você está sendo hostil em me apontar isso? E ele diz assim, imagina, eu estou só brincando com você. Porém, essa brincadeira contém no seu âmago uma certa provocação. A partir do momento que ela se irrita com essa provocação, ela vira para ele e começa uma discussão. E aí ele diz, eu não fiz nada, eu estava só brincando. Você é que levou a sério. Isso se aproxima muito de uma coisa chamada gaslighting, né? Que tem a ver com aquela questão do homem tirar a mulher para louca, né? Então ele vai lá, faz uma brincadeira, né? Com conteúdos de um antecedente de conflito deles, deixa a bola quicando, ela reage de uma forma hostil, e então ele diz, você é louca, eu estava apenas brincando. Isso é muito comum de acontecer, e esse é um comportamento machista clássico, né? De provocar a mulher e depois projetar nela a responsabilidade pelo conteúdo que, em tese, não foi dito, mas foi dito, através de uma provocação na brincadeira. Bom, aconteceu esse bafão no grupo, o terapeuta interfere e diz assim, fulano, percebo que você tem bastante apreço pela sua postura antimachista. Mas não seria uma postura machista provocar sua colega com uma brincadeira, considerando que vocês já têm muito conflito na dinâmica desse grupo? Então, essa é uma pergunta. Ele pergunta, larga no campo grupal e deixa essa pergunta pipocando. A partir dela, os dois membros envolvidos e os demais começarão reflexões a partir daquele acontecimento no campo grupal, o histórico do relacionamento grupal quanto a essas duas figuras que tiveram esse diálogo, e todo o grupo se movimenta no sentido de refletir sobre o que aconteceu no aqui e agora do campo grupal. Essa pergunta do terapeuta, do coordenador, é uma pergunta que instiga reflexões. Ele poderia ser muito mais curto nessa pergunta. Ele poderia dizer assim, haveria a possibilidade de, na sua brincadeira, ter sido passado algum conteúdo hostil, fulano? Perguntou e saiu correndo. Claro que não, né? Perguntou e deixou o fogo no parquinho, pega fogo no cabaré. E começa a pegar fogo no cabaré do grupo, né? Porque, de fato, digamos que um membro aponte, eu acho muito engraçado que o fulano fica pagando de feminista e, na real, ele está fazendo a mesma coisa que a gente faz. E aí começa toda uma celeuma muito importante, porque ela é conteúdo do grupo. Cada um joga no campo grupal os seus gravetinhos de conteúdos, para que a grande fogueira do campo grupal siga acendida e que as pessoas possam aí refletir. Uma outra forma de manejo possível são os clareamentos. Não é aquilo que a gente faz no dentista e depois tem que ficar um tempão sem fumar cigarro e tomar café e Coca-Cola. Não, não é aquilo. É um outro tipo de clareamento. É o clareamento das ideias, dos conflitos, dos conteúdos que são depositados no campo grupal. Veja, esse clareamento ele pode ser feito com perguntas para melhores esclarecimentos, ele pode ser feito com afirmativas na intenção de mostrar para o outro se ele entende, que você entendeu o que ele disse. Por exemplo, aconteceu esse incidente entre os dois membros, o coordenador vira para esses membros e diz assim, me parece que este conteúdo que fez com que vocês se desentenderam hoje, já vem aparecendo em várias
sessões do nosso grupo. O que lhes parece? O que ele fez? Ele esclareceu, além dele estar pontuando e assinalando, um conflito e um conteúdo que já vem acontecendo. Talvez alguns membros desse grupo não tivessem se dado conta da tensão existente entre esses dois membros. Quando ele pergunta se o que aconteceu não lhes parece fazer parte de coisas que já vêm acontecendo entre eles ao longo do grupo, ele está buscando, né, esclarecer, não só para a dupla, mas também para o grupo inteiro, que existe um subsistema ali dentro que está tendo conflito, que está trazendo conteúdos para o campo grupal, conteúdos esses que são importantes não só para o crescimento desses indivíduos, porque estão lidando com conteúdos importantes, mas também para o grupo inteiro. Até aqui, perguntas, pessoal? Da mesma maneira, quando ele vira para aquele rapaz e diz assim, isso é um assinalamento de paradoxo. Fulano, você demonstra ter muito apreço por estudar conteúdos relacionados aos direitos da mulher. Por várias vezes, você se coloca em defesa de algumas mulheres do grupo, em face de outros homens que têm condutas que você desaprova. Essa sua conduta te parece estar coerente com esses paradoxos, né? Com essas regras e normas que você diz seguir? Olha o que ele está fazendo, ele está assinalando um paradoxo e uma contradição na conduta desse sujeito. Se você diz que se você não só diz, como você, por vezes, demonstra com os seus comportamentos e pensamentos, que é um homem, né, que entende das questões da mulher e, por vezes, até é antimachista, não seria essa sua conduta uma conduta contraditória a todas essas regras e normas antimachistas que você demonstra seguir e diz seguir? Porque é um paradoxo. Se o cara se diz tão desconstruído, não se dar conta de que está provocando, né, o típico dá o tapa e esconde a mão. Alguém aí assiste Big Brother? Eu. Tá. Só a Gabriele tem coragem de admitir. Ninguém mais tem coragem de admitir que assiste Big Brother de vez em quando. Vocês estão... Hã? Eu às vezes assisto sempre que tenho oportunidade, né? Tenho dois adolescentes, um de 18 e uma de 15, que adoram. E eu acho, assim, posso falar, professora, em relação ao Big Brother? Muitas pessoas acham que o Big Brother, ele é uma pouca vergonha, que é uma bobeira, perda de tempo. Eu não acho não, sabe? Eu acho que o Big Brother, na minha opinião, ele é um canal de entretenimento e a pessoa ela não deixa de ser menos inteligente ou mais inteligente porque assiste Big Brother, sabe? Então, assim, assiste quem quer e quem gosta, quem se sente bem. Eu penso assim. E eu acho super bacana, me divirto bastante. E não preciso deixar de ler um livro, igual eu falei, porque eu tô perdendo tempo assistindo Big Brother. A gente otimiza o tempo para aquilo que a gente gosta. E a gente divide ele com o que gosta. E pronto. Beleza, beleza. Pessoal, ontem ou anteontem, não sei que dia, eu vi o seguinte acontecimento. Como é que chama? O filho do Fábio Júnior. Ele tinha feito um bolo, uma torta lá. E aí uma das participantes pegou o pedaço do bolo. Imaginem isso. Imaginem que vocês estão vendo uma casa com gente convivendo, independente de ser o Big Brother ou não. Vamos ver aquilo como uma vinheta de uma realidade humana acontecendo, tá? Ele faz esse bolo, uma determinada componente, vai lá, pega um pedaço e, segundo ele, coloca quase toda a cobertura de chocolate. Porém, ele e essa
participante do grupo tem um antecedente de algumas circunstâncias de estresse entre eles. Pois bem, o que ele faz? Ele vira para ela e, segundo ele, brincando, diz assim: botou toda a cobertura no bolo, rindo. Como ele já tem um antecedente de conflito, o que isso gera entre os dois? Amizade, amor, um beijinho? Não. Eles já têm um antecedente de conflito. Isso gera neles um recrudescimento, uma chacoalhada no conflito pré-existente. A moça reage dizendo, inicialmente, não entendendo muito bem se havia pego mais cobertura do que o justo para a divisão da casa. E lá pelas tantas, isso começa a virar uma celeuma entre eles, eles começam a se estressar. Quando ele vira para ela, os dois já alterados, e diz: você não sabe brincar, eu estava só brincando. O que se sucede depois é um ataque de pelanca, né? Não é um diagnóstico técnico, mas é um diagnóstico informal. Pelo seguinte: várias condutas de confronto, provocação vão acontecendo de parte do rapaz em face da moça, onde ele, tentando buscar ali a solidariedade de outros homens, vai lá e de pirraça faz 1 quilo de cobertura e coloca em cima do bolo, né? E segue dizendo: você não sabe brincar, eu estou brincando com você. Toda essa conduta acaba gerando uma imagem de que essa mulher é louca, ou de alguma forma ela é a descontrolada, a que perdeu o controle, a que não sabe lidar com brincadeira, e se estabelece esse contexto, principalmente entre os homens da casa. Quando isso acontece, uma pessoa que se diz desconstruída em face do machismo, por exemplo, não está se dando conta da incoerência do discurso com a prática. Não que isso seja absurdo, isso é muito comum de acontecer com várias pessoas em face de vários conteúdos. Mas nesse caso em especial, o que eu quero ilustrar para vocês é uma circunstância onde um conflito antecedente disfarçado de brincadeira, ou seja, misto que metade seja brincadeira e outra metade seja provocação, pode reverberar em um movimento inadequado que contradiz aquilo que o sujeito diz sobre si, ou seja, eu sou desconstruído, eu respeito as mulheres, e na verdade o indivíduo não se dá conta de o que faz, nada mais é do que gerar uma provocação para depois poder culpabilizar a pessoa que foi provocada. Evidentemente que existem características pessoais da moça também, né, que fica muito mexida com essa provocação, e lá pelas tantas, né, as agressões são mútuas. Mas o que eu quero mostrar para vocês com isso, com essa ilustração? Né? E isso poderia ser, eu poderia falar sobre isso em qualquer espaço e lugar de relações interpessoais. Eu escolhi esse espaço aí até para correlacionar com o que eu falei sobre o acontecimento no grupo. Porque se alguém assistiu essa parte do programa, vai saber exatamente do que eu estou falando. Se alguém não assistiu, fica com o exemplo do grupo que eu dei, tá certo? Do rapaz e da moça. Pode falar, Letícia. Isso é inconsciente, esse ato dele? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, Letícia. Pode ser que sim, pode ser que não. Olha lá. Vamos pensar que tudo isso tenha se dado dentro de um grupo e que não seja um brigadeiro, mas seja a melhor cadeira que tem na sala de atendimento. Tá bom, vou usar esse exemplo mesmo, tá? Vamos lá. Pode ser inconsciente? Pode ser, inclusive ele pode identificar nessa moça elementos de figuras representativas para ele. Ele pode enxergar na conduta, no jeito, em vários aspectos dessa moça, representações de outras figuras de importância. O que ele estaria projetando nela os elementos dessas pessoas e não lidando com ela, mas em quem ela lembra, de quem ela simboliza para ele. Nesse sentido, nós estaríamos lidando com aspectos inconscientes. Inclusive, ele pode
ser hostil, agressivo e não se dar conta, por exemplo, que ela pode lembrar a irmã dele. Ah, não, a Cléo Pires, não. Cléo Pires, não vamos mexer com a Cléo Pires. Que a professora Fernanda ali, parem com isso, bobos. Vamos supor que ele veja na moça a mãe dele, por exemplo, né? E aí ele projeta, sem se dar conta, ele identifica nela elementos que o levam direto num parâmetro anterior de relacionamento e pode lidar com isso de uma forma meio confusa. A outro modo, se a gente olhar pelo recorte da psicologia sociohistórica, psicologia social, ou poderíamos pegar Vygotsky, poderíamos pegar a Ana Bock, poderíamos pegar a Maria da Graça e dizer o seguinte: não se trata de aspecto inconsciente, se trata de uma reprodução de um papel social, né, onde somos socializados com a ideia de que muitas vezes as mulheres podem ser ridicularizadas, provocadas, e depois a gente pode dizer que elas não sabem brincar. Ou seja, aos homens é possível a provocação com as mulheres, e as mulheres têm que aceitar. Afinal de contas, é só uma brincadeira. Quando, na verdade, aquela brincadeira concentra em si uma série de elementos que podem ser pessoais, ou seja, do indivíduo que identifica no outro elementos de uma figura importante, ou podem ser também uma representação social numa sociedade machista, sexista e que com muita facilidade coloca nas mulheres a responsabilidade pelo desrespeito e as violências que sofrem. Quem está com a mão levantada pode falar. Eu, Karina. Dá para ouvir? Dá sim, pode falar, Leandro. É que tá dando um delay aqui muito louco. Até caiu o computador, mas está no celular. Então, sabe que eu tive experiência de conhecer o Fiuk nos eventos de corrida, né? De drift e coisa e tal, que tem uns amigos meus que são mecânicos. E é um cara que ele é bem... Os amigos dele fazem esse tipo de comportamento com ele, sabe? Assim, debochar bastante dele. Já é uma coisa meio assim... É um ambiente que ele convive. No caso, a sociedade brasileira, né? Porque toda a sociedade brasileira é machista. Por causa deles, não, mas eu falo assim, os amigos já vivem no meio bem machista, de mecânico, coisa e tal. Ah, entendi. Ou eventos de coisa e tal. Uhum. Tanto que teve uma cena com a irmã dele no primeiro ano que teve o Drift Brasil aqui em Piracicaba, que até eu achei engraçado, como a irmã dele foi carente por atenção. E tal pessoal, mas não é bem o assunto, não vamos falar disso. Mas os amigos dele assim, têm um hábito de debochar bastante dele, assim, bulinar ele mesmo. Uhum. É um cara bem fechado. Com os amigos ele se solta. Você vai falar de carro com ele adora. É o momento que ele se solta, entendeu? Uhum. Mas dá para perceber que assim é uma coisa que ele vê bastante. O pessoal tirando assim, sabe que a brincadeira com uma certa acidez, um certo deboche? Uhum. E aí vai lá e reproduz com a mulher, né? Então, assim, exatamente. O que acontece? Alguém mais está com a mão levantada? Não? Gabriele, não? Oi, Karina, sou eu, Luana. Acho que a Gabriela, eu não sei se ela quer falar. Tá, pode falar, Luana. Não está mais levantado. Então. Em relação a isso, às vezes eu assisto Big Brother, mas eu tenho minha mãe, que ela é todo dia ela assiste, e ela sempre me conta o que aconteceu em si. E querendo ali, naquela situação, se a gente for colocar como um grupo em si, a gente percebe que naquele momento que ele faz essa brincadeira com a Juliette, ele, de certa forma, vai na onda do pessoal da casa, que o foco fica nela. Então, assim, não é apenas a brincadeira dele que, de certa forma, desestabilizou ela. Mas, assim, o foco em si da casa inteira tá nela. É como se fosse uma terapia em grupo ali. Aquela roda inteira daquele grupo, o foco tá sendo ela. Ela tá sendo alvo do grupo em si negativamente.
que é um ali, outro aqui, outro ali, fala sobre ela, sobre Ela está como sendo o ela é. bode expiatório do grupo. Exatamente. E ali naquele momento, ele já sabe, o Fiuk desde o começo, acho que ele já falou, que ele sabe como desestabilizar ela. Então, aquela brincadeira não foi bem uma brincadeira me pareceu, não foi uma brincadeira simplesmente sem essa intenção de futucar ela. Até Sim, porque é eu o que acho eu que estou falando, depois né? A ele intenção é comenta incomodá-la. isso, né? Uhum. Exatamente. E, de certa forma, depois ela saiu como uma louca, como Sim. ela quer dar showzinho, essas coisas assim. E isso realmente acontece fora, assim, ali é a casa, a gente consegue ver. Mas fora, aqui fora mesmo, em sociedade, a gente vive isso. Se você prestar A gente que é atenção, às mulher vezes até vive isso. Sim. Exatamente. Às vezes, assim, se você parar um pouco e prestar atenção no que acontece, sempre isso. Se você se magoar uma brincadeirinha, mas foi sem intenção, foi uma brincadeira. Mas você nunca sabe se a pessoa tá levando isso numa brincadeira, você não sabe se você acertou um ponto frágil da pessoa. E eles não ligam, simplesmente magoou, vou jogar como for uma brincadeira. É isso que eu vejo, na verdade, de certa forma. Uhum. Tá. Pessoal, bom, eu usei esse exemplo só para ilustrar uma situação típica, tá? Onde um paradoxo, um conjunto de regras e coisas ditas de que a pessoa segue pode a pessoa tendo conjunto de regras e crenças e se dizendo viver essa crença pode também ter comportamentos contraditórios, comportamentos que contrariam aquilo que havia, a toda a conduta do sujeito, ou mesmo conjunto de regras e crenças que ele diz seguir, tá? O que acontece? Outra forma de manejo importante, tá? Confrontar realidade e imaginário, tá? Por vezes, o terapeuta pontuar para o grupo que coisas são reais e que coisas são imaginárias, que coisas são realidades e que coisas são fantasias de parte do grupo. Por vezes, a gente pode ter um membro participante do grupo um pouco mais, com características um pouco mais paranoides, né? Onde o sujeito vai entender, né, que várias falas do campo grupal possam ser direcionadas para ele. Quando o terapeuta assinala, ele pode assinalar dizendo algo do tipo: perceptível como em várias falas do grupo, principalmente as críticas, fulano, você entende como se elas fossem diretamente para você. Isso se dá dessa maneira para você? Ou seja, ele está assinalando para aquele paciente, para aquele membro do grupo, né, que ele está dando uma deixa. Será que a interpretação que você está fazendo da realidade de fato tem a ver com a realidade? Ou você é o que está subentendido? Pelas suas características, né? Considerando que o grupo todo se conhece, que o terapeuta conhece seus pacientes. Esse assinalamento pode ser justamente uma chavinha que vira na cabeça da pessoa para ela se perguntar se de fato aquilo que ela está sentindo é real ou se isso tem a ver com uma percepção distorcida da realidade. E, por vezes, distorcida da realidade por relações arcaicas, olha a psicanálise, ou por comportamentos disfuncionais, né? Em que o indivíduo repete vida fora pensamentos e comportamentos sem se dar conta de que a percepção dele da realidade está alterada, de que aquilo que ele pensa ser uma indireta para ele pode não ter nenhuma referência com ele, mas ele precisa se dar conta que a percepção da realidade que ele tem está colocando ele no lugar de alvo dos outros. Quando isso não é real, quando o sujeito não está funcionando como um bode expiatório, né, o depositário de tudo que o grupo tem de ruim, quando a gente está falando do bode expiatório, quando o sujeito está no exercício desse papel, nós até podemos falar
de que as perseguições possam ser reais, para aquilo que aquele sujeito simboliza no grupo. Mas quando o sujeito não é o bode expiatório, é muito mais provável que essa sensação de estar sendo perseguido seja muito mais do funcionamento do sujeito do que propriamente da projeção do grupo, ou do grupo ter entregue a esse sujeito o papel de bode expiatório, depositário de tudo de ruim que há no grupo. Tá certo? A atividade interpretativa é verbalizada pelo terapeuta, né? Vamos voltar lá no rapaz e na moça que discutiram lá dentro do nosso grupo, tá? Lá pelas tantas, o terapeuta já vem se dando conta no funcionamento daquele subsistema, esse rapaz e essa moça. Ele já está percebendo uma hostilidade de parte do rapaz para a moça, e essa moça começa a responder, com o passar do tempo, com certa hostilidade. Lá pelas tantas, percebendo as motivações inconscientes que o rapaz tem para lidar com a moça dessa maneira hostil, ora mais sutil, ora mais visível, o terapeuta assinala, se for o caso. Percebo, fulano, que algumas características da Juliette, nosso grupo, na clínica, não Big Brother agora, mas eu vou dar o nome da moça de Juliette. Percebo, fulano, que algumas características da Juliette, por vezes, te geram raiva. O que existe na Juliette que te faz lembrar ou pensar em uma figura importante para você? Ou mais, vamos fazer diferente. Fiuk, já não é a primeira vez que você refere, logo depois que fala sobre a Juliette, você fala na sua mãe. Pela proximidade dos conteúdos, poderia haver alguma relação entre o seu olhar para a Juliette e a relação que você tem com a sua mãe? Ela te lembra alguém? Ou poderia simplesmente perguntar o seguinte, ó, que seria bárbaro. Percebo que a sua hostilidade é bastante intensa. Não tenho certeza se ela se estabeleceu com a Juliette. Ela pode ser que ela te lembre alguém das suas relações familiares? Larga e sai correndo, tá? O que o terapeuta está fazendo? Ele já se deu conta, ele já entendeu. Quando ele faz uma colocação similar a essa, eu estou fazendo aqui de improviso, né, gente? Quando a gente está imerso no grupo, o manejo sai bonito, sai adequado. Eu fiz um manejo de qualquer jeito aqui, uma fala de qualquer jeito. Mas, nesse sentido, o que o terapeuta está percebendo? O terapeuta não só percebeu que o indivíduo projeta outra pessoa, né, identifica outra pessoa naquela pessoa do grupo, mas também ele já dá a letra. Eu já me liguei que é da sua família, tá? E isso vai gerar do sujeito uma reação. O silêncio é uma reação, retrucar é uma reação, né? Mas qual é a reação que o terapeuta de fato espera com essa colocação? A reflexão. Né? Que o sujeito olhe para si, olhe para o seu comportamento, olhe para os seus pensamentos, olhe para esse aspecto inconsciente que o terapeuta assinalou. Para fazer um manejo desses, você tem que ter certeza de que aquele funcionamento está indicando uma relação arcaica sendo reeditada no aqui e agora do grupo. Tá? Lembram? Papéis, projeções, mecanismos de defesa, tudo isso cai no campo grupal. Então, a projeção da figura materna nessa moça é plenamente possível como um fenômeno de campo grupal. Porque resistências, fantasias, ansiedades, mecanismos de defesa, todos estão ali no campo grupal. E como é que isso aparece na prática? Assim, como eu falei. Pode falar, Gabriela. Professora, uma coisa que eu sempre quis saber, já que você me relembrou falando do inconsciente, da psicanálise, né? Uhum. Aí uma coisa que eu sempre quis saber é que quando o psicólogo ele está fazendo a psicanálise com o paciente, depois de tudo, depois no final o psicólogo ele passa mal? Como assim passar mal?
depois que fazer o final, sabe, da psicanálise, como posso falar pra você? Da hipnose. Hipnose? É. Não conheço nada de hipnose, nada de hipnose. Inclusive, não acredito na hipnose. Tá? Para mim, hipnose é muito arriscado. Freud já se deu conta que a hipnose tinha muito mais indução do que qualquer outra possibilidade de acesso ao inconsciente. Tá? Não sei nada de hipnose. Inclusive, se eu não me engano, o Conselho de Psicologia não reconhece a hipnose como um método científico, tá? Então, É perigoso até a pessoa não voltar mais, né? Não faço a mínima ideia. Eu não deixaria de voltar porque eu jamais iria, na verdade. É muito perigoso. É muito perigoso. Tem muita gente ganhando dinheiro, revivendo esses métodos que já são comprovados, né? Quando a gente estuda psicologia jurídica, principalmente a psicologia do testemunho, né? A gente fala de um fenômeno chamado falsas memórias, tá? O nosso cérebro é muito potente. A gente pode construir uma história inteira, incutir na mente da pessoa só por indução. E isso é muito perigoso, tá? Então, de fato, eu não faço a mínima ideia, Gabriela, sobre a hipnose, porque eu nunca estudei, assim. Eu estudei como se deram os estudos do Freud com a hipnose, né? E o quanto o próprio Freud se deu conta que, na verdade, ele estava produzindo conteúdos por indução, não acessando conteúdos. No afã, né, dessa descoberta da potência do inconsciente, Freud pensou logo de cara que a hipnose era uma maneira de a gente acessar o inconsciente com maior facilidade. Daí ele se deu conta, com as pesquisas, que na verdade não. Na verdade, a hipnose promovia uma potente indução. E nesse sentido, Gabriela, o que eu posso te dizer é o seguinte: o nosso cérebro é uma potência. A gente pode ver coisa que não existe, escutar o que não foi dito, ficar feliz de uma maneira sem igual, só pela sugestão do outro, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar no Tadashi Kadomoto, aquele terapeuta, inclusive teve uma denúncia muito séria para ele de assédio sexual com as mulheres que ele acompanhava. O cara é aqui de Campinas. Fazia aqueles cursos que as pessoas vão para os sítios e ficam lá um final de semana ou alguns dias imersos, com várias atividades acontecendo e tal. Dentre elas, a indução pela hipnose, né? E ele está respondendo alguns processos aí, respondendo processos, não significa que ele é culpado, tá? Responder processo é parte de investigar. Na verdade, eu acho que não sei se tem um processo ainda, ou se está na fase de investigação, mas ele está sendo investigado, tá? Por como é que chama? Quando você abusa de uma pessoa que está incapaz, justamente em algumas questões relacionadas aí com sugestionabilidade, indução por hipnose e tal. Tem mais isso ainda que a gente tem que tomar cuidado, né? Esses grandes gurus, ele foi reconhecido como o guru da pandemia, tá? Eu fui fazer um curso dele uma vez, eu fui convidada por ele e fui fazer, porque eu ia trabalhar na equipe dele. Até que eu entendi do que se tratava, tá? Aquele curso, ele é muito potente, a gente, de fato, vê o que não tem, escuta o que não foi dito e sai de lá com uma alegria tão potente, tão esfuziante, que você acha que ela nunca mais vai sair de dentro de você. Porém, isso tudo é sugestionabilidade. Somos absolutamente sugestionáveis, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina potente, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Mas é bom você trazer esse assunto, viu, Gabriela? Porque faz horas que eu tô para falar sobre isso, e foi muito bom você tocar nesse assunto, que me permite poder falar dele, tá? Eu acho que vocês estudarem, serem curiosos, irem olhar tudo isso, é bem legal, mas temos que tomar cuidado. Manuela? Eu acabei aqui, por curiosidade, abrindo a página do Conselho Regional de Psicologia no estado de São Paulo.
e lá eles têm uma tratativa como orientação, né? Então, o Conselho Federal de Psicologia reconhece e considera a acupuntura e a hipnose como um recurso complementar e auxiliar. Mas eles relatam aqui, no decorrer do texto, que não são, indicação do uso, né, da hipnose, tá? É apenas um reconhecimento de um possível auxílio complementar na remoção de sintomas. Eu acredito que é algo aí que dê para bastante debate aí no decorrer dos anos. Que bom que você fez essa busca, porque esse posicionamento ele não é antigo, ele é um posicionamento que deve ter em média uns 5 anos no máximo, eu acho. Que data é essa publicação? Eu tentei pesquisar aqui a data, no site a data, não tem data, na verdade. Tá. Eu vou tentar buscar o índice aqui, se eu encontrar eu falo. Beleza. Bom, então, é um tratamento que pode ser utilizado, mas ele não é um tratamento da psicologia, assim como a acupuntura também não é da psicologia, tá? São terapêuticas ou técnicas alternativas, certo? Mas que não são reconhecidas como técnicas da psicologia, tá? Beleza? Podemos continuar? Olha lá, hein? Última lâmina dessa apresentação, a gente tem mais 1 horinha de aula. Quando os grupos terminam? Quando a gente encerra um grupo? Existem grupos, e eu já falei para vocês, das terapias focais, né? Psicoterapia focal, né? Ou psicoterapia breve, né? Que é possível também ter psicoterapia focal ou breve na modalidade grupal. Geralmente, a psicoterapia breve é um grupo que começa com um número de sessões específicas. Não sei se vocês se recordam que eu relatei para vocês o acompanhamento em terapia familiar que eu fiz quando eu era adolescente, jovem adulta, com a minha família. E disse para vocês que a terapeuta começou o nosso tratamento dizendo: serão 12 sessões. Ao término da 12ª sessão, nós teremos uma sessão de devolutiva e de indicação para o núcleo familiar. Aquela terapeuta, ela aplicou na gente psicoterapia familiar focal, tá? Por quê? Havia um conflito muito específico, a família queria tratar aquele conflito e não estava ali para fazer psicoterapia psicanalítica de longa duração em grupo. A família queria resolver aquele conflito. Então, considerando ela uma terapeuta de orientação psicanalística com abordagem sistêmica, ela usou a modalidade focal de tratamento. Ela tinha uma orientação teórica, psicanálise, técnica, sistêmica, e a modalidade do grupo escolhido, grupo terapêutico de orientação focal. O foco é trabalhar este conflito. Karina, eu sofri, se bem que o estresse pós-traumático é muito mais trabalhado pelas linhas do comportamento. Mas digamos que eu recebo um paciente que quer tratar do estresse pós-traumático gerado no psiquismo dele na pandemia. Eu avalio ele e entendo que, de fato, o que ele tem para trabalhar é essa vivência de pandemia e o quanto ela foi potencialmente desorganizadora do psiquismo dessa pessoa. Por exemplo, ele ficou isolado e o isolamento teve uma grande repercussão na subjetividade dele. Ele ficou afastado do trabalho e o trabalho ser algo muito organizador da rotina dele. Enfim, a pandemia gerou locos traumáticos e ele resolveu encarar isso para poder voltar para a vida, tá? E aí ele vem para o consultório e eu vou
desenvolver um tratamento focal com ele. Eu não quero ir lá na infância dele e entender como foi o vínculo dele com a figura materna e paterna, mesmo eu sendo psicanalista. Eu quero trabalhar o estresse. Tudo que ele trouxer para mim, eu só vou repercutir ou procurar elementos inconscientes naquilo que ele trouxer para mim, relacionado com aquele conflito. Se a base de ele ficar com estresse pós-traumático está no modo de reação que ele estabeleceu a partir da relação com a figura materna e paterna, isso virá à tona, mas o meu trabalho será focal, certo? Fica claro que a terapia focal, em grupo ou individual, ela pretende trabalhar um locus, um foco de conteúdo. Chegou minha farmácia. Um foco de conteúdo. Tá? Vocês estão ouvindo tocar o interfone? Ninguém vai atender para mim? Ó, entenderam? Então, essas terapias, elas costumam ter começo, meio e fim. Tá? Elas começam com um prazo para terminarem. Tá certo? Beleza? Então, quando eu falo de término do grupo, se eu estou falando de terapia focal, ele vai ter um momento para começar, um desenvolvimento e um término, porque esse foi o contrato feito com a pessoa ou com o grupo que me contratou. Maravilha? Então, quando a gente falar de terapia de grupo e de término, um término determinado, ele já vai ser determinado lá no contrato que eu vou fazer com o meu grupo. Eles já vão saber. Por exemplo, se eu faço um grupo operativo, a classificação geral a gente vai ver depois da B1. Eu não vou ficar tocando matéria em vocês e a gente vai entrar em classificação geral só depois de B1. B2 a gente vai entrar. Se eu estou fazendo um grupo operativo numa empresa, um treinamento, uma empresa, para melhorar a comunicação dos membros de uma equipe, eu posso tranquilamente dizer, gente, nós teremos... Quando eu vou montar o meu grupo, que eu vou pegar lá, a professora é da moda antiga, ela monta o grupo no papel. Eu vou pegar lá e eu vou ver os critérios de agrupamento, qual o objetivo daquele meu grupo, qual o tempo de duração, ele é voltado para quê? Para o insight ou para a tarefa? O grupo voltado para o insight, ele é grupo o quê, gente? Terapêutico, Laís, muito bem. Isso mesmo, tá? E o centrado na tarefa é grupo operativo, não é verdade? Olha uma questão de prova, hein? Todo o grupo operativo também traz, por si só, ganhos terapêuticos. VOF. Todo grupo operativo traz também ganhos terapêuticos. A Manuela acha que sim. A Manuela diz que sim, com certeza. A Laís está... não sei. A Gabriela está brisando. Isso, a Manuela ganhou um V. Muito bem, Manuela. Quer falar, Manuela? Você comentou na aula que ele não é terapêutico, mas pode acontecer. Mas sempre tem um ganho secundário, não é o foco, mas o ganho secundário é verem aquisições terapêuticas. Muito bem, é isso aí mesmo. Essa é uma questão boa para pedir dissertativa. Vai ter dissertativa, vai. Porque eu preciso dar umas notas por fora para quem... Vocês fizeram o trabalho por fora? Fizeram, né? Não fizeram? Não fizeram? Sim, eu fiz. Quem que falou isso? A Andressa. Você fez, Andressa, nessa disciplina, né? Eu fiz, né? Porque eu levei uma bronca sua, porque eu tô no 5º semestre e ainda não sabia diferenciar a diferença, né? Daí eu falei... Foi tu! Eu criei vergonha nessa cara, né? A bronca serve, pô. A bronca serve. A professora é meio chucra, como se diz na Adoro. minha terra. Sem modos. Legal. Então, essa turma fez o trabalho de transferência e contra-transferência. Aquele trabalhinho só para ganhar bônus na prova, né? Gente, pelo amor de Deus, eu tô... Sim. Ah, bom. Então tá. Eu preciso fazer uma questão dissertativa, pelo menos, porque eu preciso ter um lastro ali para eu dar nota a mais para quem fez o trabalho, entenderam?
Então, preciso ter a dissertativa, porque as objetivas não dá depois para adicionar nota nelas, entendeu? A dissertativa é que permite. Aí o aluno foi lá, tirou 1. Aí ele fez o trabalho super bem. Pô, ele vai ganhar mais 1 ponto somado na nota da prova, entendeu? Como professor. Pode dar essa pergunta aí que eu já anotei, viu, Pro? Oi? E pode fazer essa pergunta do grupo que eu já anotei, viu? Tá tranquilo. Bom, pode deixar, Andressa. Pode deixar. Professora, falando em trabalho, quanto valia aquele trabalho que você passou? 1.000 pontos. Valia 1.000? 1.000 pontos, Obrigada, professora. Nada. Quem falou comigo agora? A Gabriele. Ah, tá. Bom, pessoal, vamos adiante, então. Então, existem grupos que vão ter o seu término pré-determinados e outros não. Que, tal qual como a terapia individual, o andamento do tratamento é que vai levar o grupo ao momento da alta do grupo, tá? Então, tem grupos que vão ser pré-determinados, o tempo de duração, como no individual, e tem grupos que não, que é o andar do grupo, é o elaborar dos conteúdos, é a transformação dos pensamentos, olha aí o pessoal da cognição, dos pensamentos, dos comportamentos, são essas mudanças, né? A tomada de consciência dos aspectos inconscientes que motivam as nossas ações, é a aquisição de insight, né? Que vai dar um entendimento para o grupo inteiro que é momento do grupo ser findado, porque a gente já chegou naquilo que se queria ter de aquisição com o grupo, tá? É o grupo, junto com o coordenador, que vão saber que momento é esse. Da mesma forma que se dá na terapia individual. Quando a gente vai dar alta, algum professor já contou para vocês como é que é o grande, glorioso momento da alta do paciente? Já contaram? Não? Tá. Melhor do que dar alta para um paciente é ter alta do nosso tratamento. Isso é muito delicioso. A gente se sente a pessoa mais adequada do universo. Mal sabemos nós que tem prazo de validade. Até porque a vida muda, os conflitos vão surgindo, né? A gente está vivendo, está tendo conflito, né? Mas tudo bem. A alta com o nosso paciente, né? Via de regra, quando o paciente começa a chegar no momento de ter alta, né? E isso não tem uma data pré-estabelecida, tem gente que fica por anos, tem gente que fica por alguns meses e já deu o andamento necessário que a pessoa precisava. Por isso que é muito importante a gente fazer uma boa avaliação inicial dos casos que chegam para nós. Um bom contrato, uma boa avaliação inicial, porque daí a gente sabe, em linhas gerais, por onde vai, certo? E com o andar do tratamento, isso vai ficando cada vez mais claro, tá? Mas uma das coisas muito comuns de acontecer quando o paciente se aproxima da alta é ele regredir um pouco, tá? Ele dá uma piorada. Sim, Gabriela, é isso mesmo. Eles dão uma regredidinha, assim, quando eles sentem, ou quando você anuncia que está chegando perto da época de se ter alta psicológica. Professora, isso seria por medo, então, de, tipo, não ter mais alguém ali auxiliando ele? Seria isso? Muito bem, exatamente. Não é todo paciente que regride. Alguns regridem só um pouquinho, ou fazem menção de regredir, mas outros regridem mesmo, assim, sabe? Voltam a ter alguns aspectos. Não que você vai deixar de dar alta, porque justamente se você já tem a consciência, o paciente já vem vindo com você, que as coisas já estão sendo resolvidas, você vai trabalhar com ele essa regressão. Entendeu? Você vai mostrar para ele isso, você vai entender com ele o que está acontecendo, tá? Você vai passear com ele por essa insegurança, por esses medos. Podem ser fantasias de abandono, fantasias de desamparo, né? De desamor, que podem estar pegando ali, né? Então, o que acontece? Você vai trabalhar com seu paciente, olha. Eu estou aqui, eu seguirei aqui, né? Havendo necessidade, você pode me contatar, mas você está pronto para seguir sem tratamento, né? Você está pronto para ter alta. Daí você vai rever com ele quais foram as aquisições que o tratamento trouxe, né? Quem era ele no início do tratamento, quem ele se entende, né? Hoje, tudo isso feito a 2, quando é o tratamento individual, e em grupo, quando é um tratamento grupal,
tá? E é tão lindo a alta de um grupo, é emocionante. Se tiverem a possibilidade de trabalhar, é uma choradeira, é demais, assim, é muito bonito de ver, porque o grupo se trata, né? Também. Né? E isso é muito bonito, é muito bonito. É um dos fenômenos, na minha opinião, mais bonitos de se ver na psicologia. Né? Eu sou muito apaixonada por grupos, né? Bom, vamos lá. Que mais? Bom, tem grupos que são abertos, então quando a gente vai falar de término, não existe término. Por exemplo, professora, reunião de AA, grupo do Naranon, dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, familiares de alcoólicos, familiares de narcóticos. Esses grupos de mútua ajuda, né? Pessoas que amam demais, comedores compulsivos, tem vários grupos de mútua ajuda. Então, eles não têm um momento para terminar. Eles funcionam ali, naquele lugar, naquela data, naquele horário. E as pessoas sabem que se precisarem de amparo para aqueles conteúdos, né, elas vão chegar lá naquele lugar. Inclusive o coordenador, a coordenação ela é dividida entre os membros. A gente tem um facilitador, né, que é um membro mais antigo ou mais experiente em lidar com a temática daquele grupo de mútua ajuda, tá certo? E sempre é importante que a gente se dê conta que é momento de encerrar o ciclo, né? Que é momento de encerrar o atendimento daquele grupo. Aquele grupo já chegou aonde ele tinha de chegar. É importante também que a gente saiba deixar ir, tá? Porque às vezes é o terapeuta que quer segurar. Aí ele tem que se tratar lá com o terapeuta dele e fazer supervisão, as duas coisas. Mas, às vezes, o terapeuta quer segurar. É um grupo tão legal, mano. Não queria que acabasse. Tem que acabar. Parem com isso. Não sejam bobinhos. Pro. Fala, Andressa. Vocês que já são assim psicólogos há muito tempo, vocês sempre fazem supervisão? Vocês fazem quando percebem que precisa? Vocês fazem quando é começo da carreira? Como que funciona? Vocês tudo isso que você falou. Quando eu me formei, logo que eu me formei, a minha orientadora de trabalho de conclusão, ela tem uma escola muito grande de cursos em psicologia, livraria. Ela tem um negócio que eu queria ter. Né? Escola de curso em psicologia, uma puta livraria, ela representa, tem só algumas lojas específicas podem vender testes psicológicos e alguns materiais de psicólogos. Ela tem a representação dessas coisas, ela pode vender isso, ela é credenciada. Ela tem um negócio que eu queria ter, uma cafeteria dentro, seria perfeito. E aí, logo que eu me formei, né, e assim, não tinha grana para nada, né, gente? Me formei, precisava ser psicóloga, precisava ganhar dinheiro sendo psicóloga. Enquanto algumas colegas foram fazer formação, estudar mais um pouco, eu não podia. Estava na Pindaíba, já fazia 6 anos e pouco na faculdade, entendeu? Então tinha que ganhar dinheiro. Pois bem, comecei a atender alguns pacientes, eu ia fazer palestra em qualquer lugar que me chamasse, eu ia fazer palestra para apresentar meu trabalho e começaram a surgir os pacientes, né? Isso há 21 anos atrás. Quando começaram a surgir os casos, eu comecei a sentir a necessidade de entender algumas coisas, né, que estavam vindo ali. Na prática, era diferente de estágio, e olha que eu fiz 4 estágios curriculares, né, 3 de 1 ano cada um e 1 de 6 meses, era muito estágio, por isso que a gente acabava a faculdade tão tarde, assim, na universidade que eu me formei. Sala de espelhos, era um forfé, a gente via as pessoas atendendo assim pra caramba, né? Isso era muito bom. Eu senti necessidade de entender algumas coisas. E aí eu trocava com ela, eu fazia levantamento de testagem psicológica para ela, né? Quando ela aplicava testagens, às vezes tinha processos seletivos na empresa que ela tinha, e eu levantava os testes em troca de supervisão. Então, eu pagava a supervisão, e ela era fodástica, ela é, né? Ela é viva ainda. Ela é fodástica, e a supervisão com ela era o olho da cara. Só que daí eu trocava serviço. E ela gostava de mim, gostava da estudante que eu era e tal, e aí durante um tempo ela supervisionou todos os casos na clínica. No início, né, que eu fiquei mais... Os 6 primeiros meses, os 8 primeiros meses eu não era contratada no sistema prisional, então era só a clínica mesmo, aí pagava assim. E depois eu fiz o contrato emergencial, comecei a ganhar uma grana legal para 8 meses de formada,
Era no presídio, mas a grana era boa, era algo tipo uns 5 mil reais hoje, assim, de cara para um recém-formado, isso era bom, um pouco mais até, eu acho. E aí eu consegui pagar a supervisão para ela. Super bacana esse salário. Muito digno, né? Um salário Sim. muito digno, Mas né? que nem, por exemplo, assim, você tá lá em terapia. Daí você fez um manejo, fez alguma coisa, e daí você conversa com isso depois na sua supervisão. Ela te dá um toque se você fez certo ou errado? Sim, a gente analisa tudo. O que acontece? E se for errado, daí você tipo, volta? Não, aí a gente vai ver se tem conserto. Se for errado, a gente vai ver se tem conserto. O que eu costumo, quando eu dou supervisão clínica, tá? Eu peço que os meus supervisionandos façam logo de início. Se é um aluno, se é um supervisionando que acabou de se formar, eu quero relato dialogado. Tá? Eu fiz muito relato dialogado na faculdade. Se atendeu, imediatamente você vai sentar e você vai relatar tudo. Mas eu disse tudo. Então, nesse momento, levou a mão ao cabelo e suspirou. Aspas, disse, não gosto do Pato Donald. Fecha aspas. Nesse momento, eu, terapeuta, como assim não gosta do Pato Donald? Paciente, não gosto, pronto, acabou, é isso, silêncio. Tudo, relato dialogado. Se vocês querem ser bons psicólogos clínicos, adotem o relato dialogado. Quer ser bom? Tem que passar um certo trabalho com algumas coisas. O relato dialogado é uma ferramenta importantíssima, porque daí você pega tudo. Hoje em dia tem computador, eu fazia manuscrito, não tinha computador, entendeu? Tinha, mas não era assim acessível como hoje. Fazia tudo manuscrito, terapeuta, paciente, silêncio. Mais ou menos 5 minutos de silêncio. Aspas. Por que esse silêncio todo? Disse. Nesse momento começa a chorar e fala, tá. Gente, isso é ouro, gente. Porque a gente e tem que pegar, sair do atendimento e ir relatar. E depois você pega e leva para o seu supervisor e vê com ele aquilo. Bah, assim, ó, você aprende demais no trabalho. Demais, tá? Relato dialogado é assim, a primeira ferramenta que supervisionando o meu, que acabou de se formar, vai usar até cansar. Se eu faço supervisão até hoje, às vezes acontece. Faz um tempo que eu não tenho um caso que eu precise pensar junto com o colega. Porque com o tempo de carreira, a supervisão pode se transformar muito em pensar junto, né? Porque daí o teu colega vai enxergar aspectos que tu não enxergou, entendeu? Ou vai mostrar coisas que tu não conseguiu te dar conta. Ou vai fazer um entendimento diferente do teu, que acrescenta no teu. Então, a supervisão, ela deve ser contratada por nós sempre que a gente entender que precisa saber mais daquele caso, que precisa ou ter um outro olhar, ou aprofundar no olhar, sabe? É sempre muito útil a supervisão, tá? Então, faz um tempo que eu não faço, mas se surgir hoje um caso que eu precise, que eu fique meio assim, eu contrato. Entendeu? Eu contrato um profissional mais experiente, um pessoal mais, né? Ou especializado em determinada patologia que possa chegar no meu consultório, que eu não sou especializada, por exemplo. Tá? Marina? Tá me ouvindo? Sim. E como se torna um psicólogo supervisor? Existe uma especialização ou é mais experiência de carreira mesmo? Experiência, Gi. Mais experiência mesmo. Estudar bastante, ou então se especializar bastante numa linha, e aí você pode ficar muito especializado naquela linha, e isso aí te qualifica, né, para poder supervisionar pessoas que talvez não sejam ainda especializadas naquela linha, ou tá? Por exemplo, eu já cheguei a fazer supervisão com uma colega lá do Rio Grande do Sul, uma fera em cognitiva comportamental, quando eu estava com um caso de um rapaz que tinha uma ansiedade assim, ó, potente, e eu precisava entender alguns manejos da cognitiva comportamental para trabalhar naquele caso. Eu precisava olhar para aquele caso com um recorte de uma linha que não era minha, e foi lindo,
analisar aquele caso com o meu colega de uma outra linha. Quer dizer, eu tive muito ganho com isso, né? Eu tive muito ganho com isso e foi muito legal, tá? Então, às vezes, o tipo da patologia possa ter uma linha que trabalha de um modo muito específico com ela. Qual é o problema em você ir lá beber da fonte, da outra fonte? É tudo psicologia, entendeu? Às vezes pode ser necessário, tá? Então, não tem uma especialização para ser supervisor. O mestrado é uma boa qualificação para supervisores também, além de você se especializar muito numa área ou num tipo de patologia, e aí você acaba sendo referência ali naquele assunto. Gente, eu vou botar meu carregador aqui e aí eu vou escutar vocês muito baixinho, tá? Então, eu vou chegar o ouvido bem perto para poder escutá-los. Espera só um pouquinho, pessoal, que eu vou ao banheiro. Me dá 2 minutos. Temos meia hora de aula ainda. Espera aí. Bom, vamos nessa. Peguem agora o outro conjunto de slides, o conjunto de slides que fala o papel do coordenador e a classificação geral dos grupos. Nós trabalharemos para a B1 apenas o primeiro conteúdo, o papel do coordenador, vai cair em B1. Classificação geral cai em B2, tá? Então, para a prova, ou seja, essa aula e a aula que vem, nós veremos aqui o papel do coordenador, tá? Vamos com calma, porque o papel do coordenador é muito importante para nós, tá? E aí a classificação geral fica para B2. Abriram o slide? Professora, é aula 3, né? Oi? O slide. É a aula Isso, 3 que você mandou. Isso mesmo. A 3 e a 4 estão aí na mesma, tá? Olha lá, hein? A gente está falando nela, desde o início do curso, né? Desde o início dessa disciplina, né? Afinal de contas, essa pessoa tão magnífica, cheia de qualidades, essa pessoa tão empática, essa pessoa tão maravilhosa que é o coordenador de grupo, quem é ele? Onde vive? O que comem? Como se reproduzem? Certo? Nós saberemos agora, nessa aula e na aula que vem, minha gente. Certo? Então, vamos nessa. Olha lá. O termo coordenador de grupo, ele pode se referir tanto lideranças que emergem do próprio grupo, como quando a gente fala dos grupos de mútua ajuda, né? Quer dizer, a liderança do grupo de mútua ajuda, ela emerge do próprio grupo. A gente acabou de falar, né? Geralmente, nos grupos de mútua ajuda, são pessoas que passam ali pelos mesmos problemas, porém, com vivências mais aprofundadas daquele problema, né? Que tem uma sabedoria da passagem do tempo, vivendo com aquela questão, e que serão ali líderes, né? Dentro desses grupos, facilitadores, né? Quem já pôde ir num grupo de AA, né? No tempo da faculdade, a gente ia como observador em alguns grupos de mútua ajuda, que permitiam a presença de observadores, porque a gente era muito metido e queria ver como é que as coisas aconteciam na prática. Não é? Uns alunos meio nerd que ficam indo em tudo quanto é lugar para ver o que acontece. Tem disso, né? E são aí lideranças estabelecidas de uma maneira mais informal, né? Neste caso da mútua ajuda, são lideranças que vão se dando pela experiência em lidar
com a problemática em que as pessoas estão ali para se ajudarem umas às outras, né? Então, um alcoolista em abstinência mais antigo, né? Um usuário de substâncias psicoativas que está em abstinência, né? Que tem já uma vivência de bastante tempo de abstinência e tal, né? Então, essas lideranças, o coordenador, essa liderança de grupo, ela pode surgir espontaneamente ou pode ser uma função mais complexa, né? Onde é um terapeuta dado, a função dele é ser terapeuta, e ele vai ter uma função muito específica ali naquele grupo, né? Onde ele vai fazer os manejos, né? Ou onde ele vai conduzir a tarefa, ele vai conduzir o grupo em direção ao insight, no caso de grupos terapêuticos, ou ele vai acompanhar e facilitar a execução da tarefa para o grupo operativo. Maravilha? Então, o importante a gente saber dessa primeira lâmina é que o coordenador, ele pode ser um líder espontâneo que emerge no grupo, ou ele pode ser um indivíduo cujo papel é estabelecido desde o início, o grupo se forma a partir das ações dele. Quando a gente, enquanto psicólogo, está avaliando as pessoas, vendo quais casos são casos que a gente pode juntar os indivíduos num grupo, a gente é que está fazendo o grupo acontecer através do nosso conhecimento técnico e teórico. Esse tipo de coordenador de grupo, ele é o coordenador do grupo pré-existente, tá? O grupo inicia-se, né? O grupo acontece porque tem aquisições para desenvolver a partir da relação com este indivíduo e dos membros entre si e de todos com o indivíduo. Maravilha? Beleza? Mas o que se espera, né, de uma pessoa para coordenar um grupo? Em primeiro lugar, gente, a gente vai ter coordenadores de grupo, grupoterapeutas com as mais variadas características, tá? Com mais abertos, mais brincalhões, mais sérios, né? Mais linha dura, mais rédea solta. As regras gerais estão para todos. Porém, as pessoas são diferentes. Existe o que a gente chama de diversidade humana, né? Então, assim, já me aconteceu de aluno perguntar como é que eu era na clínica, né? Se eu brincava também na clínica como eu brinco em sala de aula, né? Então, por vezes, cada coordenador vai ter o seu jeitão de trabalhar, certo? E isso vai variar conforme a diversidade humana. Porém, existem atributos que são desejáveis que o coordenador possui, tá? E outra coisa, cada grupo vai exigir e vai ser uma realidade à parte para o terapeuta. Então, não basta a pessoa não, nós, enquanto coordenadores de grupo, não podemos pensar que seremos sempre do mesmo jeito com todos os grupos, porque cada grupo é um indivíduo à parte e a gente não se relaciona com as pessoas da mesma maneira. Então, se cada grupo é um indivíduo à parte, peculiar, né? É óbvio que em cada grupo eu serei um coordenador diferente, eu terei um manejo diferente, porque a interface com o outro vai me exigir essa maleabilidade, certo? Fica claro? Então, existem atributos desejáveis, não são características necessárias, exigíveis, mas são atributos que a gente espera que o coordenador tenha, tá? No final, vocês vão achar que estão lidando com um super-herói, mas não é nada disso. Mas se for eu, só que não, mas é sim, tá? Olha lá. Olha lá. Primeira coisa, né, gente? Para trabalhar com grupo, tem que gostar de grupo, né, minha gente? Eu vivo aqui na minha caverna, eu não gosto de pessoas, não que a gente não se decepcione com as pessoas de vez em quando e às vezes pense, não gosto de pessoas. Isso é normal, isso é inerente a ser pessoa, né? Mas gostar de grupo e principalmente acreditar que a terapia de grupo funciona, tá? Que as pessoas juntas conseguem, através da promoção desse encontro e do manejo da gente, das coisas, dos conteúdos que surgem ali, melhorar as suas vidas, viver melhor. Ou
ter saúde mental através da relação com o grupo terapêutico ou operativo. Porque, lembrem, se o marciano descesse na Terra, estão agora vendo que dá para até plantar em Marte, ó. Se o marciano descesse na Terra, né, e perguntasse para vocês o que faz um profissional de psicologia, o que vocês responderiam? Quem é meu aluno tem que saber responder isso. Ó. Vocês são tudo aluno velho meu já. Estão quase se formando, tiveram quase todo semestre aula comigo. Se o marciano descer na Terra e perguntar o que faz um psicólogo, o que vocês respondem? Tá, eu vou botar essa questão na prova, certo. Professora, não vale. Você fez essa pergunta no nosso primeiro semestre. Muito bem. Qual é a resposta? Verdade. Tô de acordo com a Gabi aqui, só queria dizer isso. Ele trabalha com saúde mental, seria a resposta. Muito bem! Foi o Ribas, né? Muito bem, Ribas. Tinha que ser um corintiano para dar uma bola dentro dessa. Muito bem, isso mesmo. Os psicólogos trabalham promovendo a saúde mental, marciano, tá? É isso que a gente faz. Quando todo mundo pergunta, mas afinal, o que faz um psicólogo? A gente promove a saúde mental. Ponto. Fala mais sobre isso, cobro para isso, tá? Tá bom? Então, via de regra, a gente precisa também acreditar que através do processo grupal, através do trabalho em grupo, eu consigo promover a saúde mental para aquelas pessoas e elas entre elas também, tá? Então, precisa acreditar. O coordenador, ele tem que funcionar como uma espécie de radar, assim. Ele está sempre com a atenção flutuante, que é aquela expressão. Sumiram tudo da tela, só ficou a Laís agora. Ele está sempre com aquela atenção flutuante, né? Captando os conteúdos. Mas não só captando com os sentidos e escutando aquilo que todo mundo está ouvindo, a mesma coisa, percebendo além. O nosso olhar tem de ir além. Se vocês tiverem orientação psicanalítica, vocês têm que também ir detectando os elementos inconscientes nas falas do grupo. Aquilo que o grupo coloca, deposita no campo grupal, você, enquanto coordenador de grupo de orientação psicanalítica, você vai percebendo que elementos inconscientes estão vindo nas falas conscientes, ou nos silêncios conscientes, ou na postura física, tá? Lembrem, a nossa linguagem em grupo não é só verbal, a linguagem também é a linguagem corporal, a linguagem dos silêncios, tudo isso a gente tem que estar de olho, tudo isso a gente tem que estar atento. Já um terapeuta de orientação de linhas do comportamento, o que ele vai acreditar? Ele vai acreditar que os comportamentos podem ser modificados através da troca de experiência dos membros do grupo, através da observação dos comportamentos e pensamentos uns dos outros, né? E da nossa análise e remodelagem e transformação desses comportamentos disfuncionais em comportamentos funcionais, tá? Se for um terapeuta da comportamental, das linhas do comportamento, tá certo? Então, essa capacidade de estar percebendo o seu grupo como um radar que capta o seu grupo é uma característica muito potente. E isso tem a ver, né, com empatia, com a capacidade de perceber a dor do outro. Não é sentir só, né? Mas muito mais do que isso. Gente, eu tiro óculos, eu não vejo nada. É perceber a dor do outro. É entender o conteúdo que o outro está dizendo. Isso é empatia. Isso é um coordenador radar com a empatia ligada. Porque se eu não tenho empatia, o paciente vai me falar, ou vai ser hostil, vai ser agressivo no grupo, e o que eu vou sentir por ele pode ser uma contratransferência negativa. Sentir raiva, sentir que eu não gosto daquela pessoa, porém aquela pessoa está ali porque ela precisa do seu trabalho. Nós não podemos nos dar ao luxo de olhar para o sujeito sem o olhar de psicólogo, de coordenador. Nós temos que olhar para ele entendendo esse sentimento que eu estou tendo por ele deve ser contratransferencial, né? Deve ser exatamente o que ele mobiliza nas pessoas e exatamente o que gera sofrimento nele. Porque se as pessoas lá fora tiverem por ele o mesmo sentimento que a minha contratransferência está me dizendo, essa pessoa realmente
deve estar doente e não deve ser fácil estar no lugar dela. Porque essa pessoa pode ser agressiva, desagradável, por sofrimento, por questões que precisam ser transformadas, transpostas, entendidas, interpretadas, manejadas. Ninguém vai nos procurar porque quer continuar sendo do jeito que é. As pessoas nos procuram porque precisam transformar, e geralmente dor, né? Sofrimento, sintoma, coisas que as pessoas não dão mais conta de lidar sozinhas, certo? E a gente precisa ser um radar com uma potente capacidade empática. E aí a gente se pergunta, mas por que esse sujeito me mobiliza essa raiva, né? A contratransferência é uma ferramenta potente que nós temos, muito importante, certo? Maravilha? Uma outra característica, né, é o amor às verdades. Quer dizer que o coordenador de grupo não pode mentir? Não, não é disso que eu estou falando. Seria bom que ninguém mentisse, porque a Bíblia diz que Deus não gosta, tá? Mas, ó, veja, o amor às verdades, ele diz respeito a uma condição sem a qual não existe coordenação. Se eu for ser o coordenador de um grupo e eu perceber conteúdos, perceber comportamentos que eu devo fazer manejo, né? Ou que eu me dei conta e que são elementos importantes para o funcionamento do grupo, eu não posso deixar de lidar com eles. Eu não posso, por exemplo, se esse paciente que eu tenho uma contratransferência de raiva, né, que gerou em mim uma contratransferência de raiva, perceber isso e de alguma forma ele me apontar isso, eu não posso dizer, não, imagina, que é isso? Hein? Não, imagina, eu gosto de todo mundo aqui, eu sou terapeuta, eu sou perfeito. Não. Se o seu paciente percebeu que você estava com uma contratransferência hostil em face dele, é sua responsabilidade entender disso e conversar sobre isso no campo grupal. Porque provavelmente o que você sentiu é o que todo mundo sente dele. E ele sabe que ele mobilizou isso em você. E você vai dizer, não, nada disso, eu gosto de você, queridinho. Não, de fato, a maneira como você respondeu é uma maneira que deve gerar nas pessoas esse sentimento. Você deve estar acostumado a isso. Por isso que você identificou o sentimento que você mobilizou em mim. Tô certa? Não negue, não minta, não tente ocultar, porque o grupo não vai funcionar se você ocultar. Lide também com os seus conteúdos, aquilo que essas pessoas mobilizam em você. E entenda, você tem que ter a capacidade de ser continente, depositário de todas as questões dessas pessoas, não só dos legais, porque lembrem, o legal pode estar tentando ocultar justamente coisas para que o grupo não progrida. Então, a gente, muitas vezes, né, a gente acha, esse paciente é um paciente ruim, esse paciente é um paciente bom. Não existe paciente ruim e paciente bom. Não existe. Existem pacientes que trazem conflitos super potentes e alguns deles podem ser muito pesados para a gente lidar sem uma supervisão, por exemplo. Isso pode acontecer, tá? Mas paciente ruim e paciente bom não existe. Se você classificar os seus pacientes dessa maneira, a chance de você estar trabalhando errado é muito grande, tá? Porque o paciente é uma pessoa em sofrimento que quer reorganizar as questões da vida dela, quer viver melhor, né? Quer diminuir o sofrimento psíquico, quer aumentar a saúde mental, certo? E hoje em dia, né, gente, quem não quer? Eu não sei se vocês estão reparando ou se eu estou com um conjunto de fatalidades em cima de mim, mas, assim, os dias têm andado bem pesados, né, gente? Barbaridade. Fala, Gabriela. Professora, os pacientes que estão tendo a terapia... Só um pouquinho, peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Peraí, Gabi, pera só um pouquinho. Deixa eu botar o fone. Senão eu vou perder metade do que você vai falar. Peraí. Pelo menos falta um pouquinho para a aula acabar, então deixa eu botar o fone. Pode falar, Gabi. Eu tirei a câmera porque eu tô jantando, primeiramente, tá? Vou me matar de fome agora. Professora, essas pessoas, esses pacientes que estão tendo a terapia em grupo, também pode estar tendo a terapia individual com outro psicólogo, ou eles só pode ter a terapia em grupo? E num outro momento fazer individual?
Não, pode fazer concomitante, com o mesmo psicólogo ou com outro psicólogo. Entendi. Tá? Eu já tive paciente no individual comigo, em grupo de colegas, e já tive paciente que estava no individual e no grupo comigo. Tá, já tive. É que agora na pandemia eu não estou trabalhando grupo, né? Mas até pouco tempo atrás, na minha clínica, quando eu ainda estava com a clínica em Campinas, eu tinha grupo. E tinha outras psicólogas na clínica, né? Então tinha gente que estava no grupo comigo e no individual com os colegas, tá? Pode falar, Ribas. Ô, Karina, isso não pode causar um sentimento no paciente de, eu sou a última bolachinha do pacote, porque eu tô no grupo lá, mas eu também faço no individual com o mesmo psicólogo, com o mesmo terapeuta. Pode. Pode. Boa pergunta. Pode. E aí, se isso aparecer verbalizado ou uma tentativa, por exemplo, que é muito comum de acontecer, do paciente tentar demonstrar para os outros que tem mais intimidade com você, né? Você já corta logo, já faz manejo, já corta o naipe. Eu manejo logo de cara, para não deixar se criar. É que, às vezes, esse sentimento de querer se sentir mais importante é algo que já está na vida do sujeito, em outras relações, né? Às vezes eu posso estar lidando com uma pessoa que tem uma autoestima super baixa e que precisa se sentir mais amado que os outros, né? Não porque a pessoa se sente, mas justamente pelo contrário, né? Ela não se entende importante e ela precisa que todos vejam algo, né? Uma importância a mais que é ela que entende que tem. Porque, na verdade, todos são importantes. Então, de uma maneira ou de outra, o terapeuta vai deixar transparecer ou vai falar, vai depender da maneira que isso se manifestar. Se isso se manifestar com todas as letras, eu entendo que o manejo, o próprio grupo já vai dar resposta. Mas se o grupo não der resposta, se isso gerar um desconforto no grupo, um ciúme, e pode acontecer, super pode acontecer, você vai ter que manejar isso. E parece que o grupo está com a impressão de que o Joãozinho tem um acesso privilegiado à terapeuta, porque o Joãozinho faz terapia individual comigo. Como é que é isso? E deixa vir o conteúdo para você entender como é que isso está no grupo, porque às vezes a gente acha que está de um jeito e está do outro. Por isso que a gente coloca e deixa ver o que acontece. A gente joga nosso gravetinho na fogueira e deixa a labareda subir. Pega fogo, cabaré! Tá? E aí os conteúdos vão ser jogados ali na fogueira do campo e vocês vão manejando isso tranquilamente. Só que, para que o terapeuta maneje isso, de fato, ele não pode fomentar isso no paciente. Porque se ele fomentar isso, quem tem que se tratar é ele. Porque, né? O meu paciente queridinho que está comigo no individual, você tem que tomar muito cuidado, você tem que saber... você tem que não fazer isso acontecer. Porque às vezes pode ser uma coisa que o terapeuta fomenta também. Aí tá tudo lascado, né? Pode falar, Gabriela. Professora, aí no caso desse paciente, então, tá tendo a terapia em grupo com uma psicóloga e no individual tendo com outra, como você disse que já aconteceu. No momento que ele passa alguma informação que teve ali na terapia em grupo para essa outra psicóloga, seria quebra de sigilo ou não, tudo bem? Tudo bem, ele pode falar. Até porque aquilo que ele fala na terapia individual está sob sigilo. Vai ficar ali, né? Essa psicóloga não vai levar para ninguém a realidade do grupo. A realidade do grupo se fez presente no aqui e agora do atendimento individual porque era importante para aquela pessoa. O paciente pode levar o que ele quiser para a terapia individual, inclusive questões sigilosas da terapia de grupo, até porque o psicólogo individual ele está sob sigilo, sob as regras do sigilo, né? Tá certo? Beleza. Olha lá, gente, para a gente finalizar, ó. Quando eu falo que ele tem que ter amor às verdades, não é uma... Eu botei caca e faltou a cedilha. É uma caça, tá? Às verdades. Mas uma postura verdadeira em face do grupo. É isso que eu estou falando até agora. Vocês pegaram bem a ideia do amor às verdades. Tanto que as perguntas vão me mostrando que vocês entenderam,
o que eu quis dizer. As perguntas que surgiram me fazem entender que vocês entenderam direitinho o que eu quero dizer com amor às verdades, tá? É isso, não deixar meias palavras, meias verdades, questões subentendidas, não negar para si mesmo a sua contratransferência. Nunca façam isso, por mais que ela pareça terrível, tente entendê-la. Então, se ela surge e ninguém se dá conta, vai trabalhar isso na sua terapia, ou então vai trabalhar isso com o seu colega que te supervisiona. A gente precisa estar sempre se percebendo também. Quanto mais terapeutizado a gente menos ponto cego a gente tem, menos a gente se mistura com o paciente da gente, se confunde com o paciente da gente, tá, pessoal? Isso é muito importante a gente saber, tá certo? Então, sendo verdadeiro, a gente vai conseguir entender o que é uma verdade, uma mentira no campo grupal, e com o tempo, o grupo vai adquirir essa habilidade também, e também vai ter uma conduta franca, pratos limpos, jogo aberto. Isso é um grupo funcionando no sentido das aquisições que o grupo vai ter, tá? No sentido do progresso do grupo, não no sentido da destruição do grupo ou da manutenção do grupo no mesmo lugar, tá certo? Então, amor às verdades tem que contagiar o grupo. E com o tempo, gente, acontece uma coisa muito interessante. O grupo vai pegando um jeitão de funcionar, ele vai aceitando as regras de funcionamento, né? E isso vai se tornando algo natural. E se, porventura, alguém falta com a verdade, a tendência de que o próprio grupo aponte, aí, ó, não, mas isso que você está falando isso, mas você não pensa isso, não. Ah, como assim não penso isso? Não pensa, cara. Todo seu comportamento mostra que você pensa blá, 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 blá. Aí o fulano diz, é isso aí. Não, nada a ver. E aí começa, pá, ratinho e gravetinho na fogueira. Tá bom? Perguntas. Deixa eu ver que lâmina que eu parei. Lâmina 5. Caramba, como vocês têm lâminas, hein? Tem mais 11 para a semana que vem. Não, tá bom, porque vou com calma, vai ser a aula toda e vai ser antes da prova. Tá tudo certo. Ó, concluímos a lâmina 5, amor às verdades, tá? Perguntas? Questions? Nada tão louco para ir dormir, né? Eu que estou com dengue. Professora. Fala, Gabi. Na verdade, é uma pergunta sobre o trabalho. Ai, meu Deus. Valia 1000. Eu fiquei com dúvida na minha nota. Será a senhora não dá uma devolutiva para a gente sobre o que poderia ter sido feito melhor? Não, né, professora? Já está acostumada com você faz 3 anos. E aí, quem me conhece sabe a resposta que eu vou dar. Porque a minha resposta não é não. A minha resposta não é não. A minha resposta geralmente é outra. Quer para a gente se reavaliar também, professora? Não, quem quiser. Gente, está muito corrido para mim, gente. Muito corrido mesmo. Semana passada eu praticamente não trabalhei. Mas também é direito de vocês ter um retorno sobre o trabalho. Não é justo que eu não faça isso, né? Então, por mais que a coisa esteja pesada para o meu lado, mas é direito de vocês. Eu não posso dizer não, né? Mas eu vou fazer assim. Quem quiser, escreva no monitoria. Eu quero um retorno do meu trabalho. Meu nome é tal, tá? Que antes da prova, que eu tenho dias ainda antes da prova, né? O importante é ter um retorno antes da prova, né? Com certeza. Quem quiser um retorno, quem quiser muito, que for muito importante, escrevam para a monitoria, tá? Eu quero um retorno do trabalho. Meu nome é Gabriela, tá? E aí eu vou responder sobre isso. Pode ser? Perfeito, professora, obrigada. Desculpa, viu? É que eu realmente fiquei muito em dúvida. Eu falei, gente, por que eu tirei essa nota? Você tirou uma nota ruim, Gabi? Tirei. Tá. Depois eu vou olhar o que foi. Eu não me lembro, eu corrigi todos ontem. Todos ontem. Porque ontem que eu consegui tirar um tempo para fazer as coisas direito. Tá bom?
Perfeito, professora. Obrigada, viu? E melhoras a dengue. Descanse. Obrigada. Alguém se já hidrate. teve? Como é que a gente trata? A gente se hidrata e não toma nada com ácido acetil salicílico, né? Essa é a indicação. Sim. Tá. Muito repouso, muito líquido, fecha o olho, fica no escuro. Tudo que eu estou fazendo não tem nada envolve descanso. Eu estou trabalhando Então, minha feito uma filha, tarada. Então vai demorar mais para desaparecer os sintomas, porque envolve muito repouso, Pro. Ah, que bom que você falou. Não dá, nesse momento não dá. Não dá, tá com muita coisa. Vocês estão com prova, tá com tudo pipocando, eu não vou conseguir. Sábado à tarde, domingo eu vou poder descansar, mas antes disso, sem chance. Então faça isso, fecha a janela, fica no escurinho, muito líquido enquanto isso, já que você não está conseguindo descansar, muito líquido. Tá, não, isso sim. Aqui, ó. Tá bom? Melhoras. Obrigada, amores. Cuidem-se, tá? E, leiam esses slides aí para a aula que vem, tá? Venham já com os slides, pelo menos, lidos. Eu pedi para vocês lerem um capítulo que fala sobre isso, até porque a prova ela vai considerar o capítulo teórico e os slides, né? Então, pode ter pergunta que saia dos capítulos teóricos. Mas é bom porque vocês só vão ter que ter lido 3 capítulos. Né? Porque a gente olhou com muita profundidade os conteúdos, não em quantidade. Então, estudem dessa forma. Leiam, se não leram, leiam os conteúdos teóricos, porque a prova também vai sair dali, tá? Então, não deixem de ler. Alguém ia falar alguma coisa? Karina, posso fazer uma pergunta para você? E melhoras da dengue, tá? Obrigada. Assim, uma coisa que não tem nada a ver com coisa que tem a ver com o seu outro trabalho. Você sabe como que eu posso entrar na Pequenas Causas, que está fechada desde março do ano passado? Você entrou no site? Já, mandei mensagem e não responderam até agora. Será que eles estão parados com tudo? Então, deixa eu perguntar, tu não tem nenhum amigo advogado não, né? Eu tenho, mas ele não trabalha nessa parte. Tá, eu vou ver se os meus amigos... Eu dou supervisão para um par de advogados. Eu vou perguntar para eles. Deixa eu anotar aqui. Pequenas causas. Bom, pelo andar das grandes causas, das causas que impactam, por exemplo, risco de morte, violência contra a criança, essas causas, né, a justiça toda está priorizando os grupos prioritários, por exemplo, criança, idoso, situações de violência, guarda, visitas, assim, né? Mas o Pequenas Causas, eu nunca tinha ouvido falar deles terem parado totalmente. Talvez agora, nesse momento, eles tenham parado totalmente. Mas eu vejo e eu te digo, tá? Eu fui antes dessa parada, estava com o cartaz lá fechado desde março do ano passado. Nossa, então eles estão a pandemia inteira parada? Pô, estou trabalhando no órgão errado. Então a pandemia inteira parada, eu acho. Eu estou fazendo todos os atendimentos que eu estou fazendo em videoconferência, atendendo uns par de gente todo dia pela defensoria, fazendo atendimento mesmo, já que a clínica atende no online aqui também. Ele estava parado ainda, 17 de março. Impossível que fosse agora. Faz um mês. Bom, enfim, eu vou ver isso, daí depois eu te digo, tá? Na aula que vem eu já consigo te responder. Nada. Tá bom. Horas, muito líquido. Paracetamol para você, na hora da febre, por causa do ciclo do vírus. Não pode tomar ácido acetil salicílico, né? Porque se é hemorrágica, dá BO depois, né? Você fica mais mal. Se não der hemorrágica, você fica bem mais mal. Não, eu não tomei nada até agora, só suco de caju. Água. Karina. Oi, Rafa. Tome muito líquido, mas não líquido amarelo, tá? Isso daí pode piorar. Ô, Rafael, que bom que tu falou, cara. Eu tava já com fardinho aqui, me esperando. Muito enjoo, não dá nem para pensar em bebida alcoólica. Nossa, imagina. Nossa Senhora. Melhora, Karina. Obrigada, gente. Obrigadão mesmo. Tá? Cuidem-se. Até semana que vem. Leiam o que a tia pediu, tá? Daí a aula flui mais rápido e se pá, dá até para conversar sobre trabalho semana que vem, tá? Só que não. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Karina. Boa noite. Se cuida. Tchau, boa noite. Tchau.